mercado ainda não fez fundo, mas ontem eu comprei. Doideira, né? Mas eu vou te explicar o motivo disso logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP e ontem eu fiz algumas compras no mercado cripto. Ethereum, Solana e XRP foram compradas por mim ontem utilizando 10% do meu capital. Lembrando que eu estava novamente com 100% do meu capital disponível, 100% em caixa. Se você me acompanha aqui há pelo menos 2 meses, sabe que durante o começo de dezembro a gente passou comprando e durante o começo de janeiro a gente passou vendendo, realizamos lucro naquelas posições. Estamos 100% líquidos. Estávamos até ontem, na verdade. E só para você saber, esse grupo aqui é gratuito, tá? Ele tá na descrição aqui do vídeo, inclusive. Só clicar e participar. Fibomestres. Ele é o antigo membros do meu YouTube, que eu fechei e deixei gratuito para vocês lá no Telegram. Pois bem, esses ativos já estão subindo aqui hoje, né? 1,7% Ethereum, 1,26% Solana e XRP praticamente aqui no 0 a 0. Mas o ponto aqui é, eu não acho que o mercado fez fundo. Até porque se eu achasse que o mercado tivesse feito fundo, eu não teria comprado 10% do meu capital, eu teria comprado 100% do meu capital. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos que me fizeram comprar e os motivos que me fizeram comprar pouco. Começando pelos motivos que me fizeram comprar, esses são muito simples. Depois de uma forte desvalorização, no caso da Ethereum, estamos falando de uma desvalorização de 40% perante o seu preço de 6 meses atrás, chegamos em uma das zonas de suporte mais interessantes da história da Ethereum, que é essa região aqui entre 2.666 e 2.859. Uma região onde historicamente houve muita negociação de Ethereum, muito interesse vendedor, depois virou interesse comprador, continuou sendo interesse comprador, depois virou vendedor, vendedor e agora comprador, mais recentemente, desde novembro do ano passado. Essa mudança de interesse comprador e vendedor dentro de uma mesma zona de preço, o chamado suporte e resistência, tem muita história por trás. É uma zona muito psicológica. Antigamente via-se Ethereum nessa zona, vamos arredondar ela para $2.700, com uma zona cara. Toda vez que o preço chegava lá, tinha muito interesse em vender Ethereum. Mas o tempo passou e a saudade por Ethereum a $2.700 ficou. Quem vendeu Ethereum aqui achando ser caro, quando viu o preço retornar, voltou a comprar, entendendo que agora sim é uma zona de preço barato. E esse cara teve uma segunda oportunidade de voltar ao mercado. Multiplique esse sentimento para milhões e milhões de pessoas e aí você tem um suporte e resistências no gráfico. Pois bem, estamos em um forte suporte da Ethereum. E Charles Dow já dizia pra gente lá atrás, 80% dos suportes falham. Isso não é achismo, isso é backtest, isso é estratégia e de fato isso acontece. Se você acompanha aqui o meu canal, sabe que eu nunca compro ativos em resistências, sempre suportes. E bom, esses três, Ethereum, Solana e XRP, estão em ótimos suportes, ponto. Mas isso é o suficiente para fazer com que eu compre 50% do meu capital, 60%, 70%, 100%? Não. Se você me conhece bem, sabe que eu só faço isso quando eu vejo uma DIVAP em suportes como esses. Não é o caso, mas tem alguns pontos aqui em consideração. Primeiro, abaixo dessas zonas de suporte, a gente tem outras zonas de suporte também muito fortes e muito próximas. Isso me permite, caso essa operação dê errado, realizar operações de preço médio nessas regiões. Meu preço médio que hoje está aqui, cai para cá, depois para cá. Quando o preço volta a retestar um antigo suporte com uma resistência, eu consigo sair com lucro nessa operação. Isso porque a minha gestão de risco está correta. Lembra? Só comprei 10% do meu capital. Ou caso eu opte por sair dessa posição e não entrar numa estratégia de preço médio, o stop é muito curto. Basta colocar o stop aqui no fundo anterior. E é por isso que esse é uma zona de preço que eu entendo ser interessante realizar compras de curto prazo. Mas por que de curto prazo? Por alguns motivos. Primeiro, S&P 500 em máxima histórica. Nunca, em hipótese alguma, encha seu carrinho de criptomoedas com S&P 500 em máxima histórica. Ainda mais com ele repetindo o mesmo padrão gráfico que o fez cair mais de 20% em poucas semanas, um ano atrás. Entenda uma coisa, é perfeitamente possível e normal que as criptomoedas caiam com o S&P 500 subindo, mas é quase impossível que elas subam com o S&P 500 caindo. E ativo em máxima histórica, você já sabe, né? Ele pode reverter a qualquer momento, ainda mais com um baita padrãozão desse. E se isso acontecer, meu amigo, não queira estar comprado em altcoins. Ou se estiver com pouco capital, stop curto. Então esse é um grande alerta pra gente não comprar cripto agora. Ao menos não muito. E se comprar, sair cedo, que é o que eu vou fazer, inclusive. Vou pegar um pouco de alta aqui e tchau. Exatamente como eu fiz em dezembro para janeiro. Outro ponto aqui é, o cenário pode estar próximo de ficar bonito, vou te explicar. Primeiro, prejuízo realizado. Tivemos um grande aumento de prejuízo realizado no Bitcoin na semana passada. Esse é um sinal de que um fundo local
ou seja, um fundo de curto prazo pode ter esse formato, ajuda na nossa compra. Mas quando a gente dá uma olhada em outros indicadores, em outros grafos, como por exemplo o net flows dos ETFs de Bitcoin, que é basicamente o fluxo de entrada e saídas do capital em cima dos ETFs de Bitcoin, a gente vê algo não muito legal. O fluxo de saída vem acelerando, cada vez mais as pessoas estão saindo dos ETFs, capital está saindo dos ETFs de Bitcoin. E não somente nos ETFs, porque quando a gente olha as posições dos investidores de longo prazo, ou seja, investidores que costumam segurar Bitcoin por mais de 6 meses, a gente consegue ver uma grande aceleração, eles também estão pulando fora. A efeito comparativo, se a gente pega todo o ciclo de alta, durante as quedas do Bitcoin, esses investidores compraram, eles entraram no mercado. Dessa vez, durante a queda atual, eles estão saindo. Mas é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Essas últimas análises que eu fiz aqui, as mais recentes, mostram que o Bitcoin pode cair mais, né? Capital saindo dos ETFs cada vez mais, investidores de longo prazo saindo fora. Esses são sinais que o Bitcoin pode mergulhar novamente no médio prazo. Mas se isso acontecer, algo muito interessante virá à tona. Uma das minhas análises favoritas, e que acredito que só eu faça, porque eu nunca vi outra pessoa fazer, é a divergência de sentimento. Para mim, um fundo de mercado acontece quando o preço ele faz fundos mais baixos que os anteriores e o Fear and Greed, o famoso Fear and Greed, faz fundos mais altos. Isso mostra que, mesmo com o preço caindo cada vez mais, já não tem mais tanto medo assim no mercado. Ou seja, as pessoas estão mais propensas a buy the dip, a comprar esse fundo. E a mesma coisa acontece com o topo. Topos mais altos, topos mais baixos no Fear and Greed, a gente tem a formação de um topo. Porque mesmo com o preço mais caro, já não tem mais tanta euforia. Consequentemente, a oferta aumenta. Nos fundos, mesma análise. Divergência no Fear and Greed resulta em altas. Nos topos, mesma análise. Pois bem, o Bitcoin ainda não veio fazer um fundo mais baixo que o anterior. E essas análises mostram que ele pode fazer. Mas o que me chama a atenção aqui é que o Fear and Greed subiu bastante nas últimas semanas. Sendo assim, matematicamente falando, é quase impossível que o preço vá fazer um fundo mais baixo que o anterior e o Fear and Greed também. Isso só aconteceria se viesse um candle muito extravagante, como por exemplo com 15, 16, 17% de queda em um único dia, que também pode acontecer, diga-se de passagem, mas é menos provável. Consequentemente, eu estou antecipando uma divergência. Acredito que ela vai acontecer em breve. E é por isso que eu digo que o cenário pode ficar bom em breve. Como eu disse, nesse momento eu optei por comprar algumas altcoins, Ethereum, Solana, XRP, porque elas estão em suportes interessantes e podem subir no curto prazo. Meu intuito é vender essas altcoins em breve, colocar lucro no bolso e aguardar o Bitcoin voltar a corrigir. Para quando ele vier fazer fundos mais baixos que os anteriores, aí sim eu começo a montar uma posição mais relevante do que os 10% que eu coloquei agora. Mas como isso é só uma análise, pode ou não acontecer, eu já estou exposto. Pelo menos já estou ali com 10% do meu capital, caso o Bitcoin faça um fundo aqui agora e volte a subir rapidamente. E o que importa para você ter sucesso no mercado é isso, a gestão de risco correta. É você ter uma posição que te deixe confortável para ter um plano para qualquer lado. Se o preço subir, você está exposto de alguma maneira, mas você está protegido caso a maior probabilidade daquele momento venha acontecer. Foi isso que me fez vender Bitcoin acima de 100 mil dólares. Foi isso que me fez shortar Bitcoin em 115 mil dólares. Inclusive eu estou nesse short até hoje. Caso você me acompanhe lá no Instagram, você sabe. É isso que me fez comprar Bitcoin no começo de dezembro, vender no começo de janeiro. E é assim que eu enxergo e opero o mercado. Com muito profissionalismo e gestão de risco. Meu intuito no longo prazo é nunca perder. E para isso eu sei que eu ganho menos. Mas eu prefiro ganhar menos ou deixar de ganhar mais do que eu poderia para proteger o meu capital. É por isso que eu estou vivo nesse mercado 13 anos. Foi assim que eu transformei 20 mil reais em mais de 3 milhões de reais. É por conta disso que eu já fui consultado por mais de 50 portais de notícias diferentes. E já respondi para eles mais de 1000 vezes qual o próximo movimento do Bitcoin. E hoje eu respondo essa pergunta aqui, abertamente, no YouTube, de graça para você. Gostou desse tipo de conteúdo? Aqui embaixo, no link para o grupo Fibomestres, tem muito mais. Só clicar em participar. Não esquece de se inscrever no canal. Amanhã eu tô de volta aqui, ao vivo, 10h30 da manhã. Valeu!